Ô pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo sobre resolução de exercícios dedicado ao curso técnico eletromecânica do Cefet-MG. Nós vamos continuar fazendo algumas aplicações dos teoremas de circuitos para poder estudar para a prova do terceiro bimestre, ok? Então, o exercício que tinha na lista era esse aqui, cujo pedido era fazer o teorema de Thevenin nesse circuito aqui, para poder determinar qual que é essa tensão V0 usando o teorema de Thevenin. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, para poder resolver o teorema de Thevenin, vocês podem entrar aqui no playlist do canal, tem mais vídeos de teorema de Thevenin mais explicado com mais tranquilidade, vai ajudar bastante. Então, entre aí, tá pessoal? Aproveitem a playlist para recapitular vários dos conceitos que nós estamos falando nesses vídeos de resolução de exercício. Mas, rapidamente, nosso objetivo então com o teorema de Thevenin é determinar um circuito, resumir o circuito aqui da figura de cima em uma fonte de tensão em série com uma resistência. E qual parte do circuito que nós vamos resumir? A parte do circuito que está entre os terminais A e B. Tá? Essa fonte de tensão que a gente chama de VTH ou tensão de Thevenin e essa resistência de RTH ou resistência de Thevenin. Ô Renan, mas o A e o B não estão aqui no circuito não. Pessoal, como a nossa variável de interesse é a tensão na resistência de 10 ohms, então nós vamos imaginar que o terminal A está aqui em cima e o terminal B está aqui embaixo. Como ela é a variável de interesse, ela que tem que ser a carga do sistema, em tese. Ok? E aí, quando a gente conectar essa resistência de 10 ohms aqui embaixo, nós vamos conseguir facilmente calcular, através do teorema de Thevenin, a tensão na resistência de 10 ohms. Ok? Então vamos lá. Para determinar a resistência de Thevenin, qual que é o lance aqui? Eliminar a influência das fontes de corrente de tensão do circuito e avaliar qual que vai ser a resistência vista dos terminais AB. Então nós temos que abrir o terminal AB para poder começar a fazer a avaliação do teorema de Thevenin. Então beleza, vamos lá. Vamos redesenhar o circuito com o terminal aberto, 3 amperes. Aqui é 16 ohms. Resistência de 4 ohms em série. Resistência de 5 ohms. Fonte de tensão de 12 volts. Vem, fecha aqui embaixo. Então aqui é 5 ohms. 4 ohms. Aqui é 1 ohm. Aqui embaixo, terminal B. E aí a gente tem o circuito com o terminal AB aberto. Então, para poder determinar o RTH, nós temos que abrir o circuito, tá? O VTH e o RTH, mas para o RTH especificamente, nós temos que eliminar a influência das fontes. Tudo que é fonte de corrente a gente abre. Então, se eu tenho uma fonte de corrente no circuito, o que ela vai virar? Ela vai virar um circuito aberto. E se eu tiver uma fonte de tensão no circuito, ela vai virar o quê? Um curto-circuito. Beleza? Então, como é que fica esse circuito aqui redesenhado? Fonte de corrente a gente abre. Resistência de 16 ohms. Resistência de 4 ohms. Resistência de 5 ohms. Aqui debaixo da resistência de 5 vem a fonte de tensão, só que nós vamos substituí-la por um curto-circuito. Então é só fingir que ela não existe e seguir o caminho. Resistência de 1, terminal A e terminal B. Pessoal, qual que é a resistência vista aqui dos terminais AB? Lembrando que se vocês ficarem na dúvida, é só imaginar que tem uma corrente elétrica. Ficar na dúvida como que analisa esse circuito aqui, vocês vão imaginar que tem uma corrente elétrica entrando aqui no terminal A. Então a corrente passa pela resistência de 1 ohm, chega nesse terminal aqui, ela divide entre 5 e 4 ohms, certo? Então vem uma corrente aqui e uma corrente aqui. Essa corrente que vem para cá, quando ela chegar nesse terminal aqui, nessa bolinha, nesse nó, ela só
tem um caminho que é descer em direção à resistência de 16, porque nós abrimos a fonte de corrente, então não tem corrente passando para esse lado de cá do ramo. Então, nós podemos perceber que a resistência de 4 vai estar em série com a resistência de 16. Vamos supor que essa corrente aqui fosse 30 amperes. Então, os mesmos 30 amperes passariam por 16 ohms, o que nos dá a entender que os dois estão em série. Então, posso substituir os dois aqui por uma resistência de 20 ohms. A resistência de 5 permanece. E aqui vem a resistência de 1. Ok? Então, como é que faz para resolver esse circuito aqui agora, gente? A gente sabe que 5 e 20 estão ligados entre os mesmos terminais, o que significa que 5 e 20 estão em paralelo. Então, como é que fica aqui o resistor equivalente entre 5 e 20? É 5 vezes 20, vou colocar a conta aqui mais em cima. 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20, a multiplicação pela soma. 5 vezes 20 é 100. 5 mais 20 é 25, 100 dividido por 25 é 4. Então esse resistor equivalente aqui é 4 ohms. Esse resistor equivalente ele substitui o 20 e o 5 em paralelo entre si. Então eu tenho que continuar com o resistor de 1 ohm aqui. Não posso sumir com ele não. E notem que a gente não mudou a posição do resistor de 1. Tá? Ele continuou na mesma posição e os dois aqui ó, viraram um resistor só, que esse resistor ficou o que em relação a 1 ohm? Ficou em série. De novo, vamos imaginar uma corrente passando aqui ó, no resistor de 1, sei lá, 50 amperes. Esses mesmos 50 amperes vão ser os mesmos 50 amperes que vão passar pela resistência de 4 ohms. Significa que eles estão em série. Portanto, a resistência vista entre A e B vai ser o quê? 1 mais 4, que dá 5 ohms. Beleza? Então, a resistência entre A e B, que é a própria resistência de Thevenin, vai ser igual a 5. Ok, pessoal? Então, nós já temos a resistência de Thevenin, que é essa aqui, ó, 5 ohms. Falta calcular a tensão de Thevenin, gente. Como é que calcula a tensão de Thevenin? É só calcular a tensão de circuito aberto aqui nos terminais AB. Então, para isso, nós podemos fazer de várias maneiras aqui. Nós podemos aplicar LKC aqui nesses dois nós de cima e determinar as tensões nos nós. Nós podemos fazer LKT e descobrir as correntes de malha. Inclusive, já tem uma corrente de malha determinada aqui. E, por consequência, calcular esse VAB. Nós podemos fazer transformação de fontes. Então, daria para fazer transformação de fontes aqui, por exemplo, eu transformar essa corrente de 3 amperes em paralelo com 16 em uma fonte de tensão em série com esse 16 e calcular aqui a resistência equivalente do circuito, calcular a queda de tensão equivalente e determinar o VAB. Também daria para fazer. Eu vou fazer aqui por LKC para aproveitar para vocês treinarem para a prova, tá? Já que a prova cai os conteúdos de LKC, vai cair teorema de Thevenin, teorema de Norton, transformação de fontes, divisor de tensão em corrente, correto? Então, como é que vai ficar para a gente fazer LKC aqui, gente? Vamos determinar a tensão nesse nó aqui de cima, eu vou chamar esse nó de nó A. Esse outro nó aqui eu vou chamar de nó B, que na verdade nem é um nó essencial, porque esse terminal aqui está aberto. Então nós podemos fazer a LKC aqui, pessoal, basicamente aonde? Só no nó A, tá? Porque isso aqui não se trata de um nó essencial, vou explicar de novo. Os terminais AB estão abertos, portanto eu não tenho corrente fluindo aqui para o terminal A, nem entrando, né? Nem saindo nem entrando. Portanto eu não tenho queda de tensão na resistência de 1 ohm, você não tem corrente elétrica, não tem tensão, correto? Não tem diferente potencial no resistor. Então, o terminal A minúsculo também pode-se dizer que ele está aqui, nesse ponto, tá? Então, o A minúsculo está aqui, ó. Então, se eu determinar a tensão nesse nó aqui, basicamente eu vou conseguir determinar o VAB. A minúsculo, B minúsculo. Vou até trocar esse A maiúsculo aqui por uma outra sigla para poder não confundir com A minúsculo e B minúsculo. Vou chamar de C aqui, tá, pessoal? Desculpa a confusão. Vou fazer a LKC aqui no nó C, ok? Então, qual que é a corrente que vem aqui para a esquerda? A corrente que vem para a esquerda é menos 3 amperes. Lembrando que quando a gente tem fonte de corrente entrando no nó, a gente já sabe a corrente que vai entrar no nó, definido pela fonte de corrente. Só que eu coloquei negativo porque a fonte está impondo corrente para cima, mas eu estou calculando a corrente que sai do nó. Então, como está no sentido contrário, eu inverti o sinal da corrente.
A corrente que vem aqui para baixo, né, assumindo que o aterramento está aqui, ó, é o que? É VC menos 0 dividido por 16, que é o próprio VC sobre 16. Qual que vai ser a corrente que vem aqui para a direita, gente? Notem que como esse terminal A aqui está aberto, obrigatoriamente a corrente que vai passar por 4 ohms é a mesma corrente que passa por 5 ohms. Então 4 está em série com 5. Então como é que eu consigo calcular a corrente que segue aqui para a direita e que vem aqui para baixo? Eu faço VC menos a tensão daquela fonte ali de baixo, que é 12 volts, dividido por 5 mais 4, que é o série de 5 e 4. Correto? E aí nós vamos fazer um MMC aqui, pessoal. Esses dois somados aqui dá 9. Então eu tenho que calcular o MMC entre 16 e 9. Vamos falar que é 16 vezes 9 para simplificar, para poder não ficar complicado de calcular esse MMC aqui. Vou colocar aqui sobre 1. Então fica 16 vezes 9 dividido por 1, é o próprio 16 vezes 9. Vezes menos 3, posso colocar o menos aqui na frente e multiplicar o 3 aqui atrás. Correto? Essa primeira parcela aqui da corrente. 16 vezes 9 dividido por 16 dá 9. 9 vezes VC dá 9 VC. 16 vezes 9 dividido por 9 dá 16. Então a gente soma aqui com 16 vezes VC menos 12. Certo, pessoal? E aí vamos cortar esse denominador, porque aqui fica igual a zero. Então nós podemos sumir com esse denominador aqui. Vamos começar a fazer as contas então. Quanto que é 16 vezes 9 vezes 3? 432. Então essa parcela aqui, ó, dá 432 negativo, menos 432, vou passar para o lado de lá, 432 positivo. 9 vezes VC continua 9 vezes VC. 16 VC vezes VC é 16 VC. Aí fica 16 vezes menos 12, que dá quanto? 16 vezes 12 dá 192. Então fica menos 192. Notem que esse menos 192 eu posso passar para lá somando. Posso somar 9VC com 16VC, que dá 25VC. Então 25VC é igual a 432 mais 192. Então o 25VC vale 432 mais 192. 624. Então o VC é igual a 624 dividido por 25. Que dá 24,96. 24,96 volts. Então nós descobrimos o valor de VC. Então nós temos a tensão aonde, pessoal? Nesse 9VC aqui, ó. Tranquilo? Como é que a gente faz para descobrir esse VAB aqui, pessoal? É só descontar a queda de tensão que vai ter aqui na resistência de 4 para poder achar o VAB. Ou então nós podemos descobrir a queda de tensão na resistência de 5. Então o VAB vai ser 12 mais a queda de tensão na resistência de 5. Para isso, nos dois casos, nós vamos ter que descobrir a corrente que desce aqui no ramo. Quanto que vai valer essa corrente que desce no ramo lá? Vou chamar de corrente IC. Tá? Ela vai ser a tensão no nó C, menos a tensão da fonte de 12 volts, dividido pelo 4 mais 5. Inclusive foi essa conta que a gente fez para poder determinar essa parcela aqui da LKC. Né? 4 mais 5, que dá os mesmos 9 ali do denominador. Tranquilo? Então, vamos só fazer essa conta aqui. Ó. VC é 24,96 menos 12 dividido por 9.
Então o IC vale quanto? 1,44 amperes, pessoal. Portanto, qual que é a queda de tensão nessa resistência de 5 ohms aqui, sendo que a corrente que passa por ela é 1,44? Então, esse VC de 5 ohms, vou colocar até entre parênteses aqui, vai ser o próprio 5 ohms vezes 1,44, tá? Esse IC, pessoal, lembrando que é o que? É a corrente que vem do nosso C até aqui embaixo. Uma vez que esse terminal aqui está aberto, 4 está em série com 5. Então, como os dois estão em série, para eu descobrir a corrente no 4 e no 5, a conta é a mesma, tá? É só dividir a tensão VC, subtrair, na verdade, VC de 12 e dividir pela soma de 4 com 5. Então, a tensão nos 5 ohms vai ser 5 vezes 1,44, que dá 7,2. Como a queda de tensão, aliás, como eu tenho uma fonte de 12 volts aqui, e a queda de tensão nessa resistência de 5 é 7,2, então o VAB é igual a 7,2 mais 12, que é 19,2 volts. O VAB, pessoal, é a própria tensão de Thevenin, tá? Então, agora nós já conseguimos determinar o circuito de Thevenin completamente. Por quê? Porque nós temos o VTH e nós temos os 5 ohms, correto? Então, nós podemos voltar aqui no desenho original. O VTH é 19,2. Certo? E aí fica fácil de calcular o que a questão pede, que é o que, basicamente, gente? É a corrente na resistência de carga, perdão, é a tensão na resistência de carga, que é aquele 10 na resistência de 10 ohms aqui, que é aquele V0. Correto? Só ter um pouquinho de paciência aqui, porque o computador está mais lento do que... Nem sei, viu? Pessoal, enquanto isso, enquanto nós estamos esperando aqui resolver, deixe seu comentário aqui no vídeo, se vocês estão gostando desse formato de vídeo, se está agregando para vocês um valor, se estão gostando de estudar dessa maneira. Deixa sua dúvida aqui também, tá ok? Então beleza, pessoal, já voltou aqui. Então nós vamos fazer aqui o que de novo? Nós vamos pegar essa resistência de 10 ohms aqui do circuito original e ligar entre os terminais do circuito de Thevenin transformado, tá? Então, os 10 ohms está aqui, nosso objetivo é calcular essa tensão V0. Então nós podemos fazer divisor de tensão aqui, se for o caso, ou então calcular a corrente por circuito equivalente, depois multiplicar essa corrente por 10 ohms. Vamos fazer por divisor de tensão, que também é um assunto da prova, né? O que vai ser a tensão na resistência Rx, que no caso o Rx é o 10 e o Vx é o nosso V0 aqui no caso. É a tensão da fonte, que é o VTH. Aí nós vamos multiplicar isso aqui pelo próprio Rx, que é o 10 ohms, e dividir pela resistência equivalente, que no caso é 15 ohms, porque está tudo em série, certo? Então, o que vai ser o V0 aqui? V0 é 19,2, que é o VTH, é a tensão da fonte, vezes 10 sobre 15, que dá aproximadamente 12,8 volts. Tá aqui a resposta da questão. Tá, pessoal? Tensão V0 usando o teorema de Thevenin. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, para ver se vocês pegaram a ideia. Então, o objetivo da questão era determinar essa tensão V0, só que nós tínhamos que usar o equivalente de Thevenin para determinar. O equivalente de Thevenin é resumir um circuito do ponto de vista de AB. Então, está aqui o terminal A e o terminal B do circuito original. Eu vou resumir tudo que está aqui para o lado esquerdo de AB em uma fonte de tensão em série com uma resistência.
como que a gente determina essa tensão e essa resistência do circuito equivalente de AB, ou o circuito equivalente de Thevenin? Nós vamos pegar o circuito original e abrir os terminais AB, ou seja, tirar a resistência de carga aqui, no nosso caso aqui foi a resistência de 10 ohms, porque a variável de interesse era a tensão em 10 ohms. Então a gente saca essa resistência aqui, então deu esse circuito azul aqui do lado direito. Para calcular a resistência de Thevenin, nós temos que eliminar todas as influências de fontes aqui do circuito. Então, o que é fonte de corrente, eu abro os terminais, que foi o que nós fizemos aqui embaixo. Se for fonte de tensão, nós vamos curto-circuitar a fonte, então elimina a influência da fonte. Notem que aqui abaixo do resistor de 5 virou um curto-circuito. E nós determinamos a resistência vista dos terminais AB, que é a própria resistência de Thevenin. Então, o 4 estava em série com 16, que deu 20 ohms. Esse 20 ohms ficou em paralelo com 5, que o resultado do paralelo era 4, que ficou em série com uma resistência de 1, com um total de 5 ohms. Então a nossa resistência de Thevenin foi de 5 ohms. E como que faz para poder determinar a tensão de Thevenin? É só determinar a tensão do circuito aberto. Então nós temos que saber essa tensão VAB de circuito aberto aqui em cima. Não é do circuito original, tá, pessoal? Já que era a própria resposta, então não faria sentido que fosse do circuito original. Então, eu falei com vocês que como isso aqui é um terminal aberto, nós não temos queda de tensão na resistência de 1, porque não tem corrente elétrica passando. Então, bastou fazer o quê? A LKC nesse nó C, para poder depois tentar determinar a corrente que desce para o ramo aqui em direção à resistência de 12 volts, perdão, a fonte de 12 volts, e com essa corrente que desce, calcular a queda de tensão em 5 ohms. O VAB vai ser a queda de tensão em 5, somado com a fonte de tensão de 12. Então, fazendo LKC, fica menos 3 mais VC sobre 16, mais VC menos 12 sobre 9 é igual a 0. Foi o que nós fizemos aqui. Aí faz o MMC, multiplica, divide pela base, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, monta a equação e determina o VC. Então, nós isolamos o VC e achamos que esse valor de VC, ou seja, a tensão nesse nó aqui de cima, é 24,96 volts. A corrente que vai descer em direção à fonte de 12 volts vai ser o VC menos 12 dividido por 9, porque 4 está em série com 5, uma vez que os terminais A e B estão abertos, não tem corrente que flui aqui para o terminal A. E nós determinamos a corrente IC, que foi 1,44. Tá? 1,44 vezes 5 ohms dá 7,2 volts. Então a tensão na resistência de 5 é 7,2. Sendo assim, a tensão VAB é 12 mais 7,2, que dá 19,2. Aí nós voltamos aqui no circuito de Thevenin para poder montar o circuito com a tensão de Thevenin de 19,2. Ok? Reencaixo a resistência de carga agora para determinar o V0 e faço divisor de tensão, por exemplo. Tá? Então a tensão V0, que é a tensão na resistência de interesse, vai ser a tensão da fonte, dividido pela própria resistência de interesse, multiplicado pela própria resistência de interesse, dividido pela resistência equivalente. Resistência equivalente é 15 ohms, porque 5 está em série com 10. Então a resposta é 10 sobre 5 vezes 19,2, que dá 12,8. Tranquilo, gente? Então, assim, revejam o vídeo aí para sanar alguma dúvida que tiver. E mais uma vez, deixe aqui nos comentários a sua impressão do vídeo e suas dúvidas, ok? Então, beleza. Isso aí. Valeu, obrigado e até mais.